Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos palpites. Não deixe de se inscreverem e ativarem o sino das notificações para serem avisados sobre os nossos novos vídeos. E, sem enrolação, vamos direto aos palpites para os jogos de hoje. Roda a vinheta! Bom pessoal, para este domingo aí, dia 17 de outubro, analisaremos 6 partidas de forma completa e mais 6 de forma reduzida em nosso giro rápido. E no final deste vídeo ainda teremos o nosso bilhete pronto do dia. Então, sem enrolação, vamos direto com as nossas análises e palpites de hoje. Vamos dar nosso pontapé inicial aqui com o confronto da Bundesliga, válido pela 8ª rodada da competição, entre o Bayer Leverkusen, jogando em casa, contra o Bayern de Munique, às 10h30 da manhã deste domingo. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui uma disputa bem acirrada. O Bayern é o líder da competição com 16 pontos conquistados, acompanhado pelo Bayer Leverkusen, também com 16 pontos em 7 rodadas disputadas. Analisando agora os últimos jogos do Bayer Leverkusen atuando em seu estádio, vocês podem ver aí que a equipe vem de um ótimo retrospecto recente. Atualmente são 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas das últimas 10 partidas disputadas. Já o poderoso Bayern de Munique, quando tem jogado fora de casa, não fica atrás. Atualmente faz a mesma campanha do Bayer Leverkusen com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas também nos seus últimos 10 jogos. Porém, vale destacar que o Bayern de Munique venceu seus últimos 5 jogos consecutivos disputados fora de casa. Com relação aos confrontos diretos, recentemente tivemos apenas 4 jogos entre eles, todos vencidos pelo Bayern de Munique. Vale destacar ainda que em todos eles saíram pelo menos 2 gols na partida, como vocês podem ver aí. Bom pessoal, aqui podemos ver pelas cotações atuais que o mercado dá um grande favoritismo para o Bayern de Munique neste confronto. Pelo seu retrospecto recente, como já mostramos aqui, e pelo que vem apresentando nas competições que está disputando, como a Liga dos Campeões da Europa e a própria Bundesliga, devemos sim concordar com o mercado. Acredito que, por ser um confronto direto e atualmente o Bayern ter no papel um elenco tecnicamente melhor que o Bayer Leverkusen, tem grande possibilidade de vencer a esta partida. Porém, por serem duas equipes muito ofensivas, vejo ser mais seguro apostar aqui no mercado de gols. Só lembrando que o Bayern de Munique joga no meio da semana pela Champions League, ou seja, então não me surpreenderia que a equipe poupasse alguns de seus titulares para este confronto de amanhã. Então, baseando-se também que o Bayern de Munique, dada sua forma muito ofensiva de jogar, dificilmente passa um jogo sem tomar gols, nosso palpite aqui será em ambas as equipes marcam pelo menos um gol cada nesta partida. Cotação média até o momento de gravação deste vídeo é 1.36. Uma outra opção aqui, pagando em média 1.60, seria entrar na vitória seca do Bayern de Munique fora de casa sobre o Bayer Leverkusen. Porém, só seria interessante a meu ver esta opção caso o artilheiro e atual melhor jogador do mundo Lewandowski esteja em campo. E lembrando sempre que, caso você tenha uma sugestão melhor de palpite para este ou algum outro jogo que analisamos aqui, deixem aí nos comentários. Vamos passar agora para a Premier League, jogo aqui entre o Newcastle, que deu o que falar nesta semana, se tornando aí o clube de futebol mais caro do planeta, jogando em seu estádio contra o Tottenham, confronto que será jogado ao 12h30 deste domingo. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, vemos aí que o Newcastle faz uma péssima campanha até o momento. O time é o vice-lanterna da competição, com apenas 3 pontos, e tem a pior defesa da competição junto com o Norwich, com 16 gols sofridos em apenas 7 jogos. Já o Tottenham é o 8º colocado da competição com 12 pontos conquistados. Analisando agora os últimos jogos do Newcastle atuando em seu estádio, o time vem de uma campanha bem irregular aí. Atualmente, nos últimos 10 jogos atuando na condição de mandante, foram 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. No entanto, vale ressaltar que, na Premier League, o time ainda não venceu uma partida sequer e é o vice-lanterna da competição, como já mencionamos anteriormente. Já o Tottenham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, nos últimos 10 jogos fora de casa, foram 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, considerando o ano de 2019 em diante,
vocês podem ver aí que foram 2 vitórias para o Tottenham, 2 empates e 1 vitória para Newcastle. Bom pessoal, aqui podemos ver que, apesar do Tottenham vir de uma vitória sobre o Aston Villa, anteriormente havia perdido 2 clássicos seguidos para o Arsenal e para o Chelsea. Buscando se reerguer e visando algo maior na competição, acredito que o Tottenham tenha todas as condições de, mesmo atuando na casa do adversário, sair com a vitória aqui frente ao Newcastle, que ainda não venceu na competição e irá se lançar todo ao ataque em busca do resultado. Este cenário pode ser ainda mais favorável ao Tottenham, que é uma equipe que prefere jogar de forma mais reativa. Mas por segurança, nosso palpite aqui será em vitória do Tottenham fora de casa sobre o Newcastle, mas com empate anula por segurança. Cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1.57. Uma boa odd aí, a meu ver. Vamos passar agora para uma partida do Campeonato Brasileiro, jogo aqui entre o Palmeiras, jogando no Allianz Parque, contra o Internacional às 4 horas da tarde deste domingo. Dando primeiramente uma olhada na tabela de classificação, vemos aí que o Palmeiras é o 5º colocado da competição com 40 pontos conquistados, enquanto o Internacional é o 7º colocado com 39 pontos, 1 ponto apenas de diferença entre eles. Analisando agora os últimos jogos do Palmeiras atuando em seu estádio, vocês podem ver aí que a equipe, treinada pelo português Abel Ferreira, não vem de bons resultados recentes jogando em casa. Em 10 partidas foram apenas 4 vitórias como mandante. Já o Internacional, treinada pelo uruguaio Diego Aguirre, quando tem jogado fora de casa, tem empatado bastante. Em 10 partidas atuando na condição de visitante, foram 6 empates, 2 derrotas e apenas 2 vitórias. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, percebemos um grande equilíbrio entre eles. De 2019 em diante, foram 7 partidas, sendo 3 vitórias para a equipe palmeirense, 2 vitórias para o Colorado e 2 empates. Bom pessoal, diante do cenário que se encontram estas equipes, o Palmeiras, buscando se redimir diante da sua torcida, onde já não vence há 4 partidas, e o Inter buscando uma qualificação para a vaga direta na Copa Libertadores da América, já que agora podem ser 9 clubes brasileiros que irão disputar a competição, tem tudo aqui para ser um jogo bem aberto e para gols. Portanto, então, nosso palpite aqui será em acima de 1,5 gol nesta partida, com cotação média até o momento de gravação deste de 1.36. Sugerimos que você tente buscar uma odd melhor ao vivo, com no máximo 15 a 20 minutos de partida, desde que, é claro, ainda não tenham ocorrido gols aqui. Pessoal, se estiverem gostando de nossas análises, não esqueçam de deixar o seu like. Nosso canal, ainda por ser novo, é pouco divulgado aqui no YouTube e o seu like é que nos ajudará a fazer com que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas nesta plataforma. E também, é claro, nos motivará a continuar postando novas análises das principais partidas de futebol pelo Brasil e pelo mundo. Vamos passar agora com mais um confronto do Brasileirão, jogo aqui entre o Flamengo, jogando no Maracanã, contra o Cuiabá às 8h30 da noite. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que, atualmente, o Flamengo é o vice-líder da competição, fazendo inclusive uma excelente campanha até o momento, com 2 jogos a menos que o líder Atlético Mineiro. Já o Cuiabá é o 9º colocado da competição, com 34 pontos em 26 jogos disputados. Analisando agora os últimos jogos do Flamengo atuando como mandante, vemos que o time, treinado pelo Renato Gaúcho, vem de 3 vitórias consecutivas, como vocês podem ver aí. Com a volta da torcida gradualmente aos estádios, esse pode ser um fator positivo aí para a temporada a favor do Flamengo. Nas últimas 10 partidas disputadas, a equipe perdeu apenas 2 em casa. Já o Cuiabá, quando tem jogado fora de casa, a equipe, treinada pelo ex-lateral Jorginho, tem uma campanha razoável aí com 7 empates e 3 vitórias nos últimos 10 jogos disputados. E com relação aos confrontos diretos entre essas equipes, não temos informações relevantes até o momento, já que o Cuiabá é recém-chegado à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom galera, aqui vocês podem ver pelas cotações atuais que o mercado dá um amplo favoritismo para o Flamengo neste confronto, visto seu grande poder ofensivo, além, é claro, da qualidade técnica de seu elenco. Acredito que o Flamengo tem tudo para sair vitorioso aqui e vencer bem a este confronto. Mesmo o Cuiabá tendo feito bons jogos atualmente, não dá para comparar, pelo menos no papel, o nível técnico das duas equipes. Então, nosso palpite aqui será em vitória do Flamengo
com um handicap asiático -1 em casa sobre o Cuiabá. Ou seja, só ganhamos a aposta aqui caso o Flamengo vença esta partida por no mínimo 2 gols de diferença. Se vencer por apenas 1 gol de vantagem, nosso investimento é devolvido. Se o jogo terminar empatado ou com a improvável vitória do Cuiabá, aí sim perdemos a aposta. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo é 1,32. Esta é mais uma opção que sugerimos tentar pegar uma odd maior ao vivo. Vamos passar agora para uma partida do Campeonato Espanhol, jogo aqui entre o Barcelona, jogando em seu estádio, contra o Valência, às 4 horas da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, podemos ver que o Barcelona é o 9º colocado da competição, com 12 pontos em 7 jogos disputados. Podemos dizer aí que este é um dos piores inícios de campeonato espanhol do Barcelona nos últimos anos, coincidindo aí com a saída de Lionel Messi para o PSG da França. Já o Valência atualmente é o 8º colocado da competição, também com 12 pontos conquistados, porém com 8 jogos disputados, ou seja, uma a mais que a equipe do Barcelona. Analisando agora os últimos jogos do Barcelona atuando em seu estádio, vocês podem ver aí que a equipe apresenta uma campanha bem abaixo da sua expectativa em se tratando de um dos clubes mais vitoriosos do mundo. Nos últimos 10 jogos em casa, foram 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Valência, quando tem jogado fora de casa, a equipe tem uma campanha bem fraca. Como vocês podem ver aí, nos últimos 10 jogos, conseguiu apenas uma vitória, atuando na condição de visitante. Já quando falamos em confrontos diretos entre essas equipes, os últimos jogos têm sido muito equilibrados. Nas últimas 6 partidas mais recentes, foram 2 vitórias para o Barcelona, 2 vitórias para o Valência e 2 empates. Bom pessoal, aqui o Barcelona não terá outra opção senão ir em busca dessa vitória em casa sobre o Valência. Por outro lado, o Valência pode tentar se aproveitar deste momento de instabilidade do Barcelona para também tentar buscar uma vitória, mesmo jogando fora de casa. E lembrando aqui, mais uma vez, que o Barcelona tem um jogo importantíssimo no meio da semana pela Liga dos Campeões da Europa. Ou seja, também não será nenhuma surpresa aqui se a equipe catalã poupar alguns titulares neste confronto contra o Valência. Portanto, a melhor opção aqui é ir mesmo no mercado de gols. Acima de 2,5 gols é o nosso palpite aqui para este confronto, pagando inclusive uma excelente cotação aí de 1,72 até o momento da gravação deste vídeo. Caso você queira ir na vitória seca do Barcelona aqui, jogando em casa, a odd está em média 1,56. Porém, na minha opinião, sinceramente, é uma cotação muito baixa pelo que o Barcelona vem jogando aí atualmente. E, para finalizar nossas análises de hoje, vamos para um grande clássico do campeonato italiano, jogo aqui entre a Juventus, jogando em seu estádio, contra a Roma, às 3h45 da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já podemos ver que a Juventus é a 7ª colocada da competição com 11 pontos conquistados. Já a equipe da Roma atualmente é a 4ª colocada da competição com 15 pontos, 6 a menos que o líder Napoli. Analisando agora os últimos jogos da Juventus atuando no seu estádio em Turim, no geral a equipe tem feito uma campanha razoável em se tratando de Juventus. Nos últimos 10 jogos em casa, foram 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Roma, quando tem jogado fora de casa, a equipe tem uma campanha bem mediana. Nos últimos 10 jogos atuando na condição de visitante, foram 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E em relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, a Juventus tem levado uma boa vantagem nos seus últimos 10 jogos, com 5 vitórias a seu favor, 3 empates e apenas 2 vitórias da Roma neste período. Bom pessoal, aqui, apesar do mercado dar um grande favoritismo para a Juventus neste confronto, a meu ver é realmente muito arriscado ir em uma vitória seca a seu favor. Um fato interessante é que podemos levar em consideração o poder ofensivo dessas duas equipes. Nos últimos 5 confrontos diretos entre eles, foram 17 gols marcados e em 4 partidas ambas as equipes marcaram gols. Outro detalhe importante é que a Roma está há 11 jogos consecutivos marcando gols fora de casa, um detalhe importante uma vez que a Juventus possa se lançar em busca da vitória, cedendo espaços para a equipe da Roma. Portanto, baseando-se nesta análise prévia, nosso palpite aqui será em ambas as equipes marcam pelo menos um gol cada nesta partida. Cotação média até o momento de gravação deste vídeo é 1,61. Vamos passar agora com os jogos e os palpites do nosso giro rápido de hoje.
Celta de Vigo jogando em casa contra o Sevilha pelo Campeonato Espanhol. Nosso palpite aqui será em vitória do Sevilha fora de casa, mas com empate anula por segurança sobre o Celta de Vigo. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo é 1,57. Napoli recebendo o Torino pelo Campeonato Italiano. Vamos na vitória do Napoli em casa sobre o Torino, com cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1,45. Atlético Goianiense jogando em casa contra o seu xará Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Nosso palpite aqui será em acima de 1,5 gols, com uma cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1,42. Também sugerimos tentar pegar uma odd maior ao vivo aqui. Uma outra opção um pouco mais arriscada seria ir na vitória do Atlético Mineiro fora de casa sobre o Atlético Goianiense. Neste caso, a cotação está em média 1,71. Atlético Paranaense jogando em casa contra o Fluminense pelo Brasileirão. Nosso palpite aqui será em abaixo de 2,5 gols, com cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1,52. Everton jogando em casa contra o West Ham pela Premier League. Nosso palpite aqui será em acima de 1,5 gols, com cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1,34. Sugerimos tentar buscar essa cotação maior ao vivo. E para fechar nossas análises de hoje, vamos com o Grêmio jogando em casa contra o Juventude também pelo Brasileirão. Nosso palpite aqui será em abaixo de 2,5 gols, com cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1,55. Agora vamos com o nosso bilhete pronto do dia. Só lembrando que em nosso Telegram postamos outros bilhetes prontos diariamente de forma totalmente gratuita e, caso você queira estar fazendo parte, o link está na descrição deste vídeo. Bom galera, por hoje é só. Comentem o que acharam do nosso novo formato de vídeo, já que a sua opinião é de grande valia para nós. Nos vemos então amanhã no próximo vídeo. Valeu!